Em nome de Jesus. Amém. Que a igreja diz: oh, glória a Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com graça e paz do Senhor. Sou grato por estar aqui mais uma vez, né? Agradecer também a Deus pela sua oportunidade. Também agradecer a liderança pela confiança do meu ministério. Louvado seja Deus, continue abençoando a vida de vocês poderosamente. Amém? Irmãos, Deus falou tremendamente desde o início do culto. Como de costume eu sempre falo, se uma pessoa disser que entrou dentro da igreja e não ouviu Deus falar, é uma pessoa mentirosa, porque Deus ainda usa seus profetas nessa terra. Que nós não viemos ser igual aquele rico, quando estava no abismo, e ele pediu para que Abraão, ou melhor dizendo, Lázaro, molhasse o dedo da ponta do seu dedo dentro da água e viesse refrescar a língua. E o desejo dele é que Lázaro viesse refrescar o dedo na água e colocar na boca dele. Mas a palavra traduzida em água é a simbolização da palavra de Deus. Ele estava sentindo sede, mas não tinha oportunidade mais, não tinha mais esperança. E qual foi a resposta dele? Já que ele não tem como vir, mande que Lázaro vá até minha família e diga para eles lá, para eles não virem para um lugar desse, porque onde eu estou é lugar de atormento. Então, chances de a gente ouvir a palavra de Deus é quando nós estamos com vida. É quando nós estamos com vida. Porque depois que a gente morre ou fechar os olhos, depois que o nosso espírito sai ou se descola do nosso corpo, a gente vamos entender e compreender a sinceridade do mundo espiritual. Para onde nós iremos quando nossa alma se descola do nosso corpo? E isso tem mexido muito com a mente de muitas pessoas, porque outras pessoas não têm convicção que só quer que vai subir para o céu. Tem outras pessoas que não têm a convicção, está servindo a Deus, mas não tem a convicção que vai subir para o céu. Então, eu posso dizer aqui, no que Deus falou aqui nessa tarde, se fosse de eu pregar o que a missionária falou aqui, né, as palavras que Deus usou ela, eu poderia trazer um tema para essa mensagem. E esse tema seria a infidelidade do povo e a cobrança de Deus. Se Deus está falando conosco, é porque em algumas áreas nós estamos sendo falhos. Nós estamos faltando alguma coisa para que Deus ele venha nos aperfeiçoar, para que ele venha nos elogiar naquilo que a gente vai fazer ou está fazendo. Você se lembra quando o apóstolo Paulo falou lá em Colossenses? Paulo elogia a igreja pelo fato que elas estavam na fé, perseverando, fazendo tudo correto. Mas também Paulo fala também sobre o perigo, que o povo deveria ter o cuidado para que a fé não viesse a ser desfalecida durante o processo, durante a caminhada diante da presença de Deus. Então, irmão, eu posso dizer a vocês nessa noite, nessa tarde, vamos se aperfeiçoar mais, porque Deus ele está exigindo de mim, de você, mais perfeição diante da presença dele. Se foi posto uma responsabilidade, faça o melhor. Se foi posto algo que Deus confiou sobre a sua vida, faça o melhor.
porque Deus ele vai te honrar. Amém? Pedimos à igreja para abrir no livro de João, capítulo 21. Eu estava lendo essa mensagem ontem à noite e Deus colocou no meu coração essa palavra. Amém? Livro de João, segundo escreveu João, o apóstolo João, capítulo 21. Glória a Jesus. Quem achou, diga amém. Versículo 4. Eu vou começar do 3, amém? Que diz assim: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Versículo 5. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Eu não sei o que realmente a igreja está necessitando ou está passando diante de algumas circunstâncias, diante de algumas provas, diante de alguns desânimos, perdas ou outras coisas semelhantes. Mas eu creio que Deus, Ele vai se revelar para você entender que Ele não te abandonou e nem vai te abandonar. Jesus veio falar aqui com pessoas que exatamente a qual atitude que Pedro tomou. Não entendi. Jesus veio falar para Pedro aqui nessa noite. E você vai entender o que realmente aconteceu sobre a vida de Pedro. Você sabe que Pedro, ele foi chamado por Jesus. E quando ele chama Pedro para ser pescador de homens, Pedro está exatamente no lugar aonde ele tirava o seu sustento, tirava o sustento da sua família. E ali quando Jesus se encontra com ele, Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, segue-me. O seguir era Jesus dizendo assim: abandona tudo e vem para a minha presença, vem fazer a minha vontade, vem fazer a minha obra. Por isso que Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e depois me siga-me. Você vai ver que quando Pedro ele é chamado, Pedro ele abandona a sua profissão,
Ele abandona o sustento da sua família e o seu próprio sustento. Ele abandona a sua prática que ele fazia de dia após dia. Ele abandona a sua profissão de pescador para exatamente concluir aquilo que Jesus tinha programado para ele. Porque possivelmente dá para me entender que Pedro, antes de conhecer Jesus, as Escrituras não vai dizer, mas possivelmente, no meu entender, antes de Pedro conhecer Jesus, talvez Pedro vivia numa depressão, talvez Pedro vivia numa solidão, talvez Pedro vivia num casamento perturbado, conturbado, talvez Pedro vivia uma vida sem a direção de Deus. Talvez Pedro vivia numa área que só vivia trevas. E isso a gente vai entender. Qual seria o propósito de Deus sobre a vida de Pedro? Porque eu entendo e compreendo que Deus, quando chama, Deus, Ele não chama para poder ficar sentado numa cadeira. Quando Deus chama para um propósito. E esse propósito que Deus chama é para um crescimento no reino espiritual, no reino de Deus. E isso nós entendemos, que esse chamado que Deus teve com Pedro, ele era um homem arrogante, Pedro era um homem explosivo, Pedro era um homem ignorante, e era necessário Deus trabalhar com Pedro. Pedro, não dava a cabeça por ninguém. Pedro batia de frente com todo mundo. Pedro, ele é explosivo. Qualquer coisa, ele abria a sua boca. Qualquer coisa, ele se explodia. Então a temperança de Pedro não era normal, mas era necessário Deus trabalhar sobre a vida dele. Louvado seja Deus. Eu estou falando aqui, irmão, de pessoas que em meia situação que se passa, ou em meia situação que se está, você num momento difícil, vive explosivo, e é necessário Deus trabalhar sobre a sua vida. Pessoas que, por mais que alguém chegue e afronte a sua temperança, você não aceita. Você não baixa a cabeça. Você realmente, louvado seja Deus, não fica calado. Eu estou falando aqui de alguém que era explosivo, mas Deus realmente, Jesus queria trabalhar sobre a vida de Pedro. E o primeiro ponto que eu posso dizer aqui era sobre a temperança de Pedro. Pessoas que serão, louvado seja o Senhor, transformado pela presença de Deus. Pessoas que são transformadas pela presença de Deus. Há pessoas que são transformadas pela sua intemperança diante da presença de Deus. Porque Pedro, ele, por mais que ele era explosivo, louvado seja o Senhor, ele não abaixava a cabeça para ninguém. Aí Deus olhou para ele e disse: eu quero esse mesmo. Eu quero o mais brabo que tiver. Eu quero esse homem, porque esse homem eu sei que ele é brabo. Eu quero que esse homem seja, louvado seja o Senhor, verdadeiramente uma atalaia. E o que realmente chamou a atenção de Jesus sobre a vida de Pedro? O que foi que chamou a atenção de Jesus? A pergunta é essa: o que foi que chamou a atenção de Jesus sobre a vida de Pedro? Um homem que não sabia falar, um homem que não tinha estudo, um homem que não tinha teologia, um homem que não tinha conhecimento, um homem que não tinha, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, naquele momento, irmão, um homem que não tinha, louvado seja o nome do Senhor, temperança alguma. E aqui o que foi que chamou a atenção de Jesus sobre a vida de Pedro? Jesus poderia chamar Tomé.
um homem duvidoso. Jesus poderia chamar João, um homem tímido. Oh, glória. Jesus poderia chamar André, um homem também tímido. Mas Jesus chamou Pedro porque sabia que Pedro, ele ia dar crescimento para o reino espiritual. E além de dar crescimento para o reino espiritual, ele também ia ser líder. O foco de Jesus não está nos outros discípulos. O foco de Jesus está em Pedro. Olhe para o seu irmão e diga assim: você não vai. Você, diga para o seu irmão: você não vai sair de frente dos olhos de Deus. Você não vai fugir do propósito de Deus. Por mais que você diga: missionária, eu não quero mais responsabilidade, mas você não foge da presença de Deus. Por mais que você diga para missionário e para o pastor: eu vou entregar a minha carteirinha, Jesus está dizendo: você não foge da presença de Deus. Por mais que você diga: Deus, eu não quero ser mais crente, você não vai fugir da presença de Deus. Por mais que você diga que não quer mais coisas com as coisas de Deus, mas Deus está dizendo nessa tarde para você: você não foge da minha presença, você não foge dos meus olhos, você não foge de perto de mim, porque se você fugir, a minha graça te alcança. Pedro foi chamado para um propósito. Deus não quer pessoas que falem eloquente, pessoas que têm a palavra bonita. Deus quer pessoas que realmente têm autoridade e ousadia do Espírito Santo, e abra a boca e Ele mesmo fala por você. Ele quer pessoas com ousadia e dizer: Deus, eu estou aqui para fazer a tua vontade, eu estou aqui para poder fazer aquilo que o Senhor quer, eu estou aqui realmente para fazer aquilo que o Senhor determinou para a minha vida, eu estou aqui realmente para fazer a diferença, eu estou aqui para fazer a tua obra, eu estou aqui para que almas venham se render aos teus pés, eu estou aqui para poder fazer a tua obra. Deus olhou para Gedeão e disse: ei, tem muita pessoa aí, eu quero que você diga para eles aí, a metade deles aí vai voltar. Porque não adianta multidão, adianta qualidade, sinceridade, fidelidade com Deus. Gedeão disse: ei, quem for covarde e medroso, que volte. A metade da multidão volta para suas casas, porque quem é medroso volta, quem é medroso recua, quem é medroso volta atrás. Jesus está dizendo nessa noite: eu preciso de pessoas corajosas, eu preciso de pessoas com valentia, eu preciso com pessoas que têm autoridade, eu preciso de pessoas que têm ousadia do meu espírito, eu preciso de pessoas que têm determinação de fazer a minha obra. Eu preciso de pessoas que têm a autoridade e a ousadia do meu Espírito Santo. Eu preciso de pessoas que digam: já que fulano não vai, eu vou. Já que fulano não quer fazer, eu faço. Já que fulano, você fica botando dificuldade, eu não vou botar dificuldade, eu vou fazer o melhor para Deus. Quando você olha para alguém que não quer fazer, Deus olha para você e diz: você tem capacidade de fazer. Pedro larga tudo e segue a Jesus. Só que lá na frente, depois de 3 anos de ministério de Jesus, Jesus olhava para Pedro e disse: Pedro, quem disse que eu sou? Por que Jesus não perguntou aos outros e perguntou a Pedro?
Alguns disseram assim: Senhor, o Senhor talvez seja Elias, talvez o Senhor é João Batista. Mas Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, quem disse que eu sou? Quem disse que eu sou, Pedro? Pedro olha para Jesus e disse: Tu és o Filho do Deus Altíssimo. Jesus olha para ele e disse: Pedro, tu não falaste de si próprio, mas foi o meu Pai que te revelou. Deus está à procura de pessoas com que realmente tenham sede de buscar a intimidade com Deus, irmão. Deus está procurando pessoas que tenham sede de buscar a intimidade com Deus. E quem tem intimidade com Deus, você não erra o alvo. Quem tem intimidade com Deus não erra o endereço. Quem tem intimidade com Deus não erra o ponto. Quem tem intimidade com Deus não se embaraça com qualquer palavra. Quem tem intimidade com Deus não se embaraça se é Deus ou se não é Deus. Quem tem intimidade com Deus tem comunhão com Deus, ouve a voz de Deus e sabe que é Deus que está falando. Eu estou falando aqui de um cuidado de Deus para com Pedro, irmão. E um chamado que Deus tem na vida dele. Durante esses três anos de ministério de Jesus, Pedro vai olhar para Jesus, e Jesus vai olhar para ele, e Jesus vai dizer assim para ele: Pedro, Satanás hoje mesmo pediu para se andar sobre a tua vida. Olha a intimidade de Jesus com Pedro. Olha a sinceridade de Jesus com Pedro. Jesus estava dizendo isso ali para ele entender que sem Jesus ele não conseguiria vencer as batalhas espirituais. Por isso que Jesus disse: Ei Pedro, hoje mesmo Satanás chegou até mim e pediu para se andar sobre a tua vida, mas eu roguei ao meu Pai para não abalar a tua fé, mas quando tiver convertido, fortalece os teus irmãos. Quando tu se converter de verdade, Pedro, tu vai fortalecer os teus irmãos. Quando verdadeiramente tu reconhecer que eu sou Jesus sobre a tua vida, Pedro, tu vai fortalecer os teus irmãos. Quando realmente tu entender, Pedro, a chamada que eu tenho sobre a tua vida, Pedro, tu vai começar a resgatar almas para o meu reino, Pedro. Quando tu entender, Pedro, o que eu tenho contigo, Pedro, tu vai rejeitar as coisas que estão ao teu redor, Pedro. Eu estou falando para pessoas aqui, irmão, que Jesus tem amor por eles, que Jesus quer intimidade com eles, que Jesus quer realmente um compromisso sério com eles. Foi falado aqui sobre as 5 prudentes e as 5 insensatas. As 5 prudentes tinham compromisso com o noivo, mas as 5 insensatas não tinham compromisso com o noivo. Por quê? Porque só vivia namorando. E só quem vive namorando não tem intimidade com o noivo. Só quem vive de aparência, somente de longe observando o noivo, não tem intimidade com ele. Só quem tem intimidade com ele é quem realmente tem aliança, quem tem compromisso com ele, quem tem algo com ele. É isso que Jesus está falando nessa noite. Eu quero um compromisso sério com você. Eu quero uma intimidade séria com você. E como é que eu posso, evangelista José, conseguir isso? É debaixo de oração, é debaixo de jejum, é debaixo de consagração, é debaixo da obediência, é debaixo da perseverança, é debaixo da rejeição das coisas que vêm sobre a sua vida.
Porque hoje a gente está vendo muitas pessoas se afastando de Deus, e Deus querendo se aproximar. Há uma diferença. Quando Deus quer se aproximar, é porque Ele quer algo com alguém. Mas quando alguém se afasta, é porque Ele não quer nada. Ou vou falar, irmão. Jesus está dizendo nessa noite: não adianta você querer se desviar, não adianta você querer voltar atrás, não adianta você retroceder atrás, não adianta você abandonar o noivo, não adianta, porque se você abandonar, ele vai atrás de você. Se você retroceder, ele pega você pela mão e diz assim: volte de volta. Não adianta, você fica no teu lugar, fica na tua posição, porque Deus, Ele quer algo sobrenatural sobre a tua vida, e você não está entendendo o que Deus quer sobre a sua vida. Aí você pode estar perguntando aqui nessa noite: o que realmente Deus quer comigo? Evangelista José, Deus quer algo no profundo sobre a tua vida, mas para isso Ele tem que trabalhar em detalhe sobre a tua vida. Tem algumas coisas que Ele tem que colocar no devido lugar, para Ele realmente concluir aquilo que Ele quer com a tua vida. Quem não se lembra aqui que Jesus estava na mesa juntamente com os seus discípulos, ou antes da mesa, os discípulos já vêm de Betânia juntamente com Jesus, e Jesus chega nesta casa a qual Ele manda preparar a refeição. E Jesus esperando de alguém chegar e lavar os pés, esperando a atitude de Pedro, esperando a atitude de João, esperando a atitude de Tomé, André e outros discípulos. E ali, o que mais me chama a atenção que já foi falado aqui no começo, é que eles estavam discutindo a respeito de quem era maior no reino de Deus. Eles estavam discutindo a respeito de quem era maior, de quem vai ser maior no reino de Deus. Enquanto isso, Jesus estava se preparando para ser crucificado. Enquanto isso, Jesus estava se preparando para ser morto na cruz. Enquanto isso, Jesus estava se preparando para poder participar da tortura que estava por vir sobre a vida dele. Porque o pensamento de Jesus era trazer a salvação e a graça sobre a humanidade, mas ele estava pensando de quem era maior no reino de Deus. Você está entendendo que Deus está nessa noite para você entender que Ele veio trazer salvação em graça para você, e não veio trazer excepção de pessoa. Ele veio, vocês vão para todos, mas nem todos receberam Ele. Você dá para entender isso que Deus está falando nessa noite? Ele veio para todos, mas nem todos receberam Ele, nem todos quiseram Ele, nem todos abraçaram Ele, nem todos estiveram ao lado dele. Até mesmo aqueles discípulos que estavam ao lado dele, quando viu acontecendo um negócio, quando viu o negócio apertando, eu acho que eles olharam um para o outro e disseram: esse negócio não é para mim, esse negócio não é para mim, esse negócio de ser morto por causa do reino de Deus não é para mim. É aí onde Jesus vai provar eles. Pedro vai estar lavando, Jesus vai estar lavando os pés de Pedro, e Pedro vai olhar e diz: Senhor, por que tu vai lavar os nossos pés? Só que quem poderia fazer isso eram os judeus
Era um gesto de humilhação. Porque hoje em dia a gente não vê um servindo ao outro. Serve ao outro por interesses. Sim ou não? Até para dar a carona num carro de alguém, tem que ter interesse. Só que Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, se eu não fizer isso, tu não tem parte comigo no reino de Deus. Deus estava tratando com Pedro, na personalidade de Pedro, no caráter de Pedro. E ele não estava entendendo. Você sabia que tem crente que é duro na queda? Você sabia que tem crente que é duro na queda? Ele não se rende nem a pau. Ele não se prostra nem a pau. Ele não baixa a guarda nem a pau. Você sabia que tem crente que é duro na queda, irmão? Só que Deus nessa noite está falando para você, e trouxe você aqui para te dizer que eu estou tratando com a tua vida. Estou tratando pela tua personalidade. Estou tratando pela tua personalidade, pelo teu caráter diante de Deus. O caráter é você demonstrar quem você é na frente de todos. O caráter é quando você mostra quem realmente você é, dentro ou fora. Só que os discípulos agora vão participar da mesa. Os discípulos vão participar da mesa, e quem está perto? Pedro. Pedro olha para Jesus, Jesus olha para Pedro, Jesus olha para os discípulos e diz assim para ele: eu almejei esse dia para estar ao lado de vocês, para participar desta ceia. Aí está lá Judas, está lá André, está lá Tomé, está lá João, está lá Pedro, está lá Bartolomeu, está lá outros discípulos, tudo reunido. Jesus olha para eles e diz: olha, vem cá. Antes de acontecer alguma coisa, eu quero logo revelar para vocês que um de vós há de me trair. Um de vós há de ser o traidor. Porque quem tem a consciência pesada vai cair em si e vai dizer: esse negócio é comigo. Sim ou não? Quem tem a consciência pesada, e essa consciência quem estava pesando era Judas. Que para você ver que quando ele fala que a um de vós vai me trair, ele olha para Jesus e disse: sou eu, Jesus? Ele mesmo se revela. Jesus disse: faz agora o que tu tem de ir. Por quê, irmão? Porque o coração de Judas já estava tomado pelo inimigo. O coração de Judas já estava dominado pelo pecado. Você se lembra que quando Caim chamou Abel, e quando ele matou Abel, antes de matar Abel, Jesus, o próprio Deus vai falar para Caim e disse: Caim, o pecado já está à tua porta. Por isso que a palavra vai dizer de uma seguinte forma: sobre todas as coisas, guarda o teu coração. O coração é a porta que pode levar alguém tanto para o inferno como também para o céu. É uma porta que pode contaminar tanto a alma como também o corpo por completo.
E nós temos que ter o cuidado de guardar um pedacinho de carne que nós temos dentro de nós. Porque cada coisa que vem sobre a nossa mente desce para o coração. Chegou um tempo que Jesus olhou para eles e disse: olha, no livro de Moisés está escrito que todo homem que se deitar com mulher e for pego em ato de adultério, esse será apredejado. Só que na lei estava escrito sobre a lei de Moisés. Jesus vai lá para os fariseus, vai lá para os judeus, vai dizer: olha, eu não vim para abolir a lei, mas vim para cumprir. Porque todo aquele que olhar para uma mulher e desejar, esse aí pegou. Porque toda vez é uma coisa, meu irmão, é uma linha só. Como? A Bíblia diz que Jesus disse: se o teu olho for luz, teu corpo será luz. Então o que eu vejo, a minha mente sente. E quando a minha mente sente, desce para o coração. É uma ligação só. Se eu vejo algo que os meus olhos que realmente é de trevas, meu corpo também é luz, a minha mente é luz, a minha mente é trevas. Louvado seja o Senhor. A minha mente é trevas, meus olhos é trevas, o meu corpo é trevas, o meu coração é treva, tudo é treva dentro de nós, daquilo que nós estamos olhando que Deus não se agrada. E Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: olha, eu vou participar com vocês essa ceia. Só que depois que eu participar dessa ceia com vocês, vai ter outra ceia que será no reino do meu Pai. Só que eu vou ter que me entregar aos pecadores e vou ser morto. E Pedro olha para Jesus e disse: ainda que tu morra, Jesus, eu morrerei contigo. Quando Pedro vem dizer isso, Jesus olha para ele e disse: Pedro, ainda hoje tu me negarás 3. Deus conhecia Pedro, irmão. Deus conhecia quem realmente Pedro era. Deus conhecia quem realmente Pedro fazia. Então Jesus vai provar ele nas palavras dele. Olhe para o seu irmão e diz: você nunca prometa algo a Deus se não fizer. Só que quando Jesus vai ser com os discípulos, vai para um lugar chamado Getsêmani, vai estar lá os discípulos Pedro, André e Tiago. Jesus automaticamente vai olhar para os discípulos e diz: olha, fica aqui e orar e vigiar, porque para vocês não caírem em tentação. É aí onde Jesus vai provar ele. É aí onde Jesus vai colocar à prova quem realmente Pedro é. Pelas suas palavras e pela sua atitude. Tem coisas que Deus nos prova, irmã, em mínimos detalhes, e a gente passa desapercebido. Sabia disso? Às vezes Deus nos prova em situações difíceis,
e a gente passa desapercebido. Às vezes Deus nos mostra quem realmente a gente é, e a gente passa desapercebido. Eu estou falando aqui, irmão, de Pedro, e pelo tratar que Deus tem sobre a vida de Pedro, porque Pedro não iria chamar Pedro, Jesus não ia chamar Pedro, ia colocar Pedro em frente de uma obra, sem antes trabalhar sobre a vida dele. Deus tinha que realmente estudar o que realmente Pedro ele fazia da vida, quem ele era, o que ele fazia, por onde ele andava, o que ele falava. Deus tinha realmente que provar Pedro naquilo que ele fazia. Você está entendendo que Deus está falando nessa noite? Porque o que a gente mais vê hoje, irmão, é gente descendo óleo, sem antes Deus trabalhar com o caráter. Tem muitas pessoas hoje querendo cargos dentro da igreja, pelo fato da necessidade de ombreiros. Aí diz: vou derramar o óleo. Não estou dizendo que é aqui, amém, irmão? Mas entenda a mensagem. Hoje a gente está vendo verdadeiramente que está se derramando óleo, como se estivesse derramando óleo dentro de uma assadeira. Às vezes o cara bate na mulher dentro de casa. Às vezes a mulher é ignorante com o esposo dentro de casa. Às vezes a mulher puxa a faca para o esposo. Às vezes a mulher ciumenta quando o esposo está no meio da rua. Às vezes o esposo, louvado seja o Senhor, é ciumento também, louvado seja, quando está juntamente com a sua esposa no meio da rua. Às vezes a gente vai ver realmente o que Deus ele quer com a sua igreja, o que realmente Deus ele quer falar com a sua igreja. Deus ele quer realmente, louvado seja, mostrar para você que você ainda não está preparado para estar sobre a vontade dele. Deus ele está dizendo nessa noite: quando você estiver preparado, eu vou colocar dentro de uma guerra, dentro de uma batalha, para você entender o que realmente Deus quer com você. Você está entendendo o que Deus está falando, irmão? Tem pessoas que querem, aí tem outras que não querem. Por quê? Porque sabe a responsabilidade. Só que as pessoas quem quer, não é o tempo de Deus. E as pessoas que não quer, Deus ele quer. Olha a diferença. E eu posso dizer para você aqui nessa noite, que Jesus não ignorou a atitude de Pedro, não. Jesus não ignorou a atitude de Pedro, porque Jesus sabia que ele ia negar. Para você ver que quando Jesus morre, ele ressuscita, o anjo diz o quê? Diz para os discípulos e diz para Pedro que ele vai para Galileia. Então o alvo era Pedro, o objetivo era Pedro. O que Deus queria com Pedro é algo sobrenatural sobre a vida dele. E ele não estava entendendo, ele não estava compreendendo o que Deus queria sobre a vida dele. Eu vou fazer uma pergunta aqui: até quando você vai resistir à vontade de Deus? Até quando você vai resistir à vontade de Deus? Você pode ter errado, você pode ter falhado, você pode ter caído, mas Jesus não vai ignorar isso. Você pode ver que Jesus, quando ele vai até a Galileia, o texto que a gente vai entrar agora, quando ele vai para a Galileia, Jesus não vai olhar para os discípulos e vai dizer assim: vocês são fracos,
Jesus não vai dizer para eles: vocês são covardes. Jesus não vai dizer isso, não. Jesus não vai olhar para ele e vai dizer: vocês é um covarde, fraco, medroso, vocês não servem, vocês não têm chamada. Jesus não vai falar isso para eles. Jesus vai olhar para eles e vai dizer: vocês apanharam o quê? Amigos. Olha o tratado de Jesus. Chama os seus discípulos de amigo. Quem é amigo, irmão, tem intimidade com ele. Você dá para entender isso aqui, irmão? Quem é amigo tem intimidade com ele. E ele queria uma intimidade com Deus. Ele queria uma intimidade com Pedro. Só que Pedro só vai entender quando ele diz assim: amigo. Vocês apanharam o quê? Eles disseram o quê? Nada. Só que quando Jesus vai falar com eles, ninguém conhece que é Jesus, irmão. Ninguém conhece que é Jesus. Eles só conhecem quando Jesus disse: lança a rede sobre o mar. Lança a rede à tua direita. Eles só conhecem Jesus quando Jesus faz o milagre e o milagre acontece. E sabe quem vai cair em si? Não é Pedro. Sabe quem vai cair em si e vai conhecer Jesus? É João. E vai dizer assim: é Jesus. Por quê? Ele vai dizer isso, pastor. Porque quando Jesus diz: lança a rede sobre o mar, e o milagre acontece, João vai dizer: tem algo relacionado a esse ato que esse homem mandou. Homem algum, dá para me entender na minha mente, homem algum não faz um milagre desse. Então só pode ser quem? Jesus de Nazaré. Então João vai olhar para eles e vai dizer: Pedro, é Jesus de Nazaré. Aí Pedro vai cair em si, vai colocar a capa, vai colocar a vestimenta. Aí Jesus chama ele para particular e vai dizer: Pedro, tu me amas? Pedro vai olhar para Jesus e vai dizer: eu te amo, Senhor. Você pode ver que Jesus prova Pedro nas mesmas palavras que ele negou. Jesus vai olhar para ele e disse: tu me amas, Pedro? Eu te amo, Senhor. Jesus vai olhar para ele e disse: tome conta dos meus cordeiros, tome conta das minhas ovelhas. Se tu me amas, Pedro, então a partir de hoje tem algo sobrenatural que vai acontecer sobre a tua vida. Tu não vai ser o mesmo, tu não vai me negar novamente, porque aquilo que aconteceu sobre a tua vida só foi uma experiência, só foi um aprendizado, só foi aquilo que realmente era para acontecer. Mas a partir de hoje, Pedro, eu vou te levantar como um líder para liderar as minhas ovelhas, para liderar o meu povo, e é isso que eu quero que tu faça, Pedro. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu quero intimidade contigo, eu quero compromisso contigo, eu quero sinceridade contigo, e tu comigo. Eu quero que você faça o melhor para a minha presença.
Eu não só quero Pedro somente de palavra, eu só quero Pedro de atitude. Eu só quero Pedro de ousadia. Eu só quero Pedro de ousadia, de atitude. Cheio do Espírito Santo. Eu só quero pessoas que digam: eu vou fazer, eu vou realmente se colocar no lugar, numa posição, de soldado, e fazer aquilo que é para fazer, aquilo que Deus mandou, aquilo que Deus ordenou para mim fazer. Será que tem Pedro aqui, irmão? Será que tem Pedro aqui que tem a ousadia, que tem a autoridade de fazer, que não espera ninguém fazer? Será que tem pessoas aqui dessa forma, nós que não espera ninguém fazer e faz? Que tem pessoas, você que tem realmente a autoridade de Deus, que para fazer aquilo que realmente Deus ordenou? Então Deus está dizendo nessa noite: vai aquilo que eu te mandei, faz aquilo que eu já falei, faz aquilo que eu já te mostrei, faz aquilo que eu já determinei para a tua vida. Se o irmão pega melhor, irmão, pregue mais ainda melhor do que ele. Se o irmão tem mais conhecimento, busque mais conhecimento para poder para você pregar também. Deus está falando com vocês ou não, irmão? Deus, Ele quer algo mais no profundo com a tua vida. Não é somente ganhar uma alma, não é somente orar e dizer assim: está tudo bem. Não é somente, eu estou falando aqui de algo espiritual, irmão, para a tua vida. Tu pega se quiser, tu recebe se quiser. Não é somente você ler a Bíblia e não meditar nela. Porque a vontade de Deus é derramar os dons espiritual sobre a sua igreja. Mas é necessário uma perseverança, é necessário uma intimidade, é necessário uma obediência, é necessário a fidelidade, é necessário um compromisso diante da presença de Deus. E depois que Pedro foi levantado por Deus, depois que ele realmente viu tudo o que aconteceu sobre Jesus, Jesus falou para ele. O caba já não era o mesmo, irmão. O cabra já não era o mesmo. Ele não era uma pessoa mais explosiva. Ele não era mais uma pessoa ignorante. Ele é uma pessoa agora mansa diante de Deus. Você está entendendo que Deus está falando nessa noite, irmão? Para você ficar na medida que Deus quer, Deus vai ter que tratar com você. Para você ficar na medida que Deus quer, Deus vai ter que tratar com a sua vida. Deus vai ter que fazer sobre a sua vida. Deus vai ter que tratar de dentro para fora sobre a sua vida. Oh glória, Deus ele vai ter que fazer algo sobrenatural de dentro para fora sobre a sua vida. Como é que Deus ele vai salvar o teu esposo? Como é que Deus vai salvar a tua esposa? Como é que Deus vai entrar sobre a tua vida? Como é que Deus vai abençoar a tua vida totalmente, por completo, se realmente está faltando algo para Deus trabalhar sobre a tua vida? Como é que você quer ser cheio do Espírito Santo? Como é que você quer pregar a palavra? Como é que você quer louvar? Como é que você quer fazer algo para Deus? Se Deus ele quer que você se aperfeiçoe mais na presença dele. Eu posso dizer aqui para mim mesmo e para Deus: o que eu faço para Deus ainda é pouco.
O que eu faço para Deus ainda é pouco. Na primeira pregação de Pedro ganhou 13 mil almas, irmão. Jesus falou para ele lá atrás, dizendo o quê? Tu serás um pescador. Deus estava provando para ele, naquele milagre que ele fez em Pedro, o tamanho de quantidade de pessoas que ele ia ganhar para o reino de Deus. Que nós viemos fazer a diferença nesse século 21. Evangelista José, eu prego, evangelizo e ninguém não ganha alma para Jesus. Tem duas coisas. Primeira, você não ora para Deus converter. Você não ora para Deus convencer. Você não ora para a pessoa se arrepender. Segundo, você diz para Deus: Deus, para mim não dá. Terceiro, você prega e ninguém se converte. A pergunta é: quem convence é você ou o Espírito Santo? Então está na hora, irmão, de a igreja buscar o reino espiritual. Por que eu digo isso? Eu vou terminar. Falta 8 minutos. Por que eu digo isso? Porque o que está acontecendo hoje é que a igreja está se esfriando. Tem algo que está acontecendo, missionária, pastor, em um lugar aí que eu não vou falar. Esse pastor falou para mim que existem 2 casais dentro dessa igreja, e um casal afronta outro casal pelo fato que o pastor honrou eles dentro da igreja, ungiu eles a diácono e a diaconisa. E todas as vezes que um pregador ou alguém que vai pregar, a pessoa dá glória, não para Deus, mas para afrontar o casal. Você dá para entender isso aqui, irmão, que o amor de muitos está se esfriando? Aonde é que a glória que a pessoa dá para afrontar outra pessoa vai subir para o céu? Não vai não, irmão. Não vai não. Não vai não. Porque se eu não quiser o crescimento do meu irmão, nem no céu eu piso, nem no batente do céu eu piso. Se eu não querer a comunhão do meu irmão, independentemente se ele ganha um carro, se ele ganha uma moto, se Deus prospera ele, se Deus abençoa ele espiritualmente, se eu não realmente não concordar com o que o céu manda, não adianta. Tem muitas igrejas, irmão, muitas, que está igual a João Batista, que estava no deserto, no Rio Jordão, pregando, e os fariseus viram ele batizando o povo nas águas, e ele interrogaram a João Batista pelo fato de que João Batista estava batizando. Só que João Batista, espiritualmente cheio da presença de Deus, cheio da revelação de Deus, olhou para ele e disse: raça de víbora, quem disse a vocês que vocês irão se escapar da ira vindoura de Deus? Mostrai, olha só, mostrai
fruto de arrependimento. E ele diz mais assim, que o machado já está posto na raiz. Quando ele diz assim, raça de víbora, irmão, é o significado de que ele estava dizendo: vocês são igual a Caim, matador de irmão. Vocês nem deixam fazer e nem faz. Você nem se coloca para fazer e nem deixa ninguém fazer. E quem está de frente da obra, irmão, tem que saber entrar por onde começar. Porque se entrar e fazer isso, ó, quem sofre é a liderança, sim ou não? Nessa hora o cara tem que ter sabedoria de Salomão. Posso até dizer de Salomão, porque a sabedoria de Salomão foi uma sabedoria muito grande, que até quando a mulher chegou para o filho e disse que o filho era dela, ele disse: então pronto, vamos partir no meio. Pronto, a gente vai saber de quem é o filho. Até nessa hora o cara tem que ter sabedoria. Então, irmão, nessa noite, cresçam juntos, irmão. Eu não conheço o que realmente a igreja está passando ou necessita ouvir, mas o que Deus determinou para mim e para você nessa noite é que Ele tem que trabalhar em mini detalhes da minha e na tua vida, irmão. Porque só se cresce os dois se tiver comunhão, se tiver união. O joio e o trigo, ele não cresce junto. O joio, ele cresce até uma determinada altura, mas o trigo, ele continua. Então, irmão, nessa noite, olhe para o seu irmão e diga assim: não seja trigo. Diga assim para o seu irmão: não seja joio, seja trigo. Cresça junto, ande junto, concorde junto, porque o reino de Deus vai prosperar sobre a tua vida. Tem até conjunto aí, irmão. Tem até conjunto aí fora, que eu já fui, e nas pregações que Deus ele me usa, que irmã não fala com a irmã, que o varão não fala com o varão, jovem não fala com jovem, que um jovem que não fala com o outro, não olha na cara do outro. Como é que Deus ele vai trabalhar numa vida dessa? Tem ou não tem, irmão? Porque a missionária colocou fulano como dirigente, por que não? Por que eu não? Porque pastor colocou o varão sobre a direção de um conjunto, e por que eu não? Eu sou melhor do que ele é mais pior do que mim? É aí onde o diabo vai jogar a semente, ó. Joga a semente. Aí quando chega num culto, irmão, já olha com a cara feia para a cara do varão, e o varão sem entender, sem compreender do que está acontecendo. Aí é necessário Deus se revelar. Não estou dizendo que é aqui, mas muitas igrejas estão passando por isso, irmão. Em vez de ter a mesma união, mesmo cumprimento, a mesma comunhão, o mesmo pensamento e a mesma missão, irmão, o reino cresce, o reino prospera, almas rendidas aos pés de Jesus, almas são alcançadas através de Jesus. Fique de pé, irmão, que eu vou fazer uma oração. Chegou meu tempo.
pastor me falou isso, irmão. Isso me doeu na mente, me doeu no coração. Porque uma pessoa que faz isso com outra pessoa, a pessoa não lê a Bíblia, a pessoa não ora, a pessoa não se consagra, a pessoa não faz nada disso, irmão. Aí quer empatar quem está fazendo. E o pastor olhou para mim assim com uma cara de triste, meio assim, disse... Fiquei sem reação de dar resposta a ele, porque quem está na direção é ele, quem está na frente é ele, e ele tem que saber como se dá, como vai poder fazer. Infelizmente é isso, irmão. Hoje muitas igrejas estão dessa forma, mas eu acredito que aqui não tem essas pessoas. Tem pessoas unidas, pessoas que têm a mesma comunhão, pessoas que têm o mesmo pensamento, pessoas que têm o mesmo crescimento, irmão. Que não deixe que o inimigo faça um dia isso sobre a sua vida, que eu não venha deixar isso acontecer também sobre a minha vida, porque eu também estou sujeito a isso. Então, irmão, vamos se unir mais, vamos se unir mais, vamos dar as mãos mais, vamos fazer que o reino de Deus cresça mais, para que Deus venha ser glorificado sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém? Soberano eterno Deus, ó Pai, diante da tua santa presença, eu quero te apresentar, meu Pai, o teu povo nas tuas mãos nessa noite, Espírito Santo. Pai, em nome, eu creio que o Senhor já falou nessa noite, Pai. Eu creio que o Senhor já se revelou para a tua igreja, Senhor. Eu creio que o Senhor já se alimentou a tua igreja da tua palavra, Espírito Santo. Obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade. Meu Deus, obrigado pela vida de teus filhos, ó Deus, que tiveram, meu Pai, esta honra, Senhor Deus, e está me convidando para pregar a tua santa palavra. Espírito Santo, toma os pastores, toma os ombreiros, toma os conjuntos desta igreja. Espírito Santo, não deixa que o inimigo, Senhor Deus, venha, meu Pai, querer bagunçar, venha querer destruir aquilo que o Senhor determinou para essa igreja, aquilo que o Senhor determinou para os conjuntos, aquilo que o Senhor determinou para os obreiros. Pai, em nome de Jesus Cristo, que toda barreira do inimigo, que toda falange do inimigo, que todo planejamento do inimigo, que tudo aquilo que o inimigo esteja planejando, tudo aquilo que o inimigo esteja fazendo no oculto, meu Pai, venha ser repreendido, venha ser desfeito pela autoridade que é no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, dá sabedoria aos teus filhos nesta obra, Espírito Santo. Eu sei que não é fácil, eu sei, meu Pai, que é difícil estar diante da tua obra, diante da tua santa vontade, diante, meu Pai, da circunstância que muitas das vezes vem sobre a mente deles. Meu Pai, suporta, Senhor, faz os teus filhos suportar, dá força aos teus filhos, ó Pai, levanta os teus filhos, não deixe os teus filhos se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, que eles venham seguir o propósito, e este propósito é ganhar almas para o teu reino, esse propósito é estar diante da tua presença. Pai, em nome de Jesus Cristo, dá força aos teus filhos, renova os teus filhos, ó Pai, conclui a obra sobre esta igreja, sobre o ministério a qual o Senhor confiou na mão de teus filhos, para a glória e para a honra do louvor, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E toda a igreja diz amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja?